está escrito assim, 14 também. Ora, se pregamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? É uma tradução que diz, como, pois, afirmam alguns entre vós absurdamente que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Pode retomar teu assento, em nome de Jesus. Uma das coisas que eu percebo que é comum para os pastores, dentre as muitas, é responder perguntas. Pastores são muito procurados com questionamentos dos jovens, dos pais, até mesmo dos anciãos. E questões com relação à vida, questões doutrinárias, questões teológicas, e sobre uma série de coisas. E nesses últimos 3 meses eu recebi algumas perguntas. E eu quero, nos próximos dias, tendo a oportunidade de pregar a vocês sobre algumas perguntas que eu recebi e a respeito das respostas que eu ofereci às pessoas, por entender serem perguntas que muitos acabam tendo e as respostas podem ser esclarecedoras, podem nos ajudar como cristãos que somos. E uma das perguntas que eu recebi é a respeito de ressurreição. Se nós ressuscitaremos no último dia, a pergunta não foi sobre ressuscitar agora, foi sobre se vai ter ressurreição, se a pessoa morrer hoje, se cremos como igreja, se há fundamento de crer que naquele grande dia do Senhor, aqueles que morreram no Senhor, ou aqueles que morrerão, hão de ressurgir. O meu parente, por exemplo, que morreu em Cristo, ele ressuscitará? Ou ele morreu e acabou tudo? Será que eu verei meus irmãos, minhas irmãs, aquele irmão querido, meu pai, minha mãe, que morreu? Minha mãe morreu faz poucos dias. Será que eu encontrarei? Será que eu poderei me encontrar novamente com ela? Na ressurreição, existe isso? E a resposta que eu dei foi sim. E por que eu dei essa resposta positiva, afirmativa? Porque Paulo também fez isso. Coríntios, capítulo 15, eu vou tentar não trabalhar muito o contexto da carta, mas a cidade de Corinto, a carta de Corinto, tem o nome da cidade em que está essa igreja. E no capítulo 15, assim como em outros capítulos, Paulo está respondendo questionamentos. Olha o questionamento aqui de novo. Pastores respondem com muita frequência questionamentos. E Paulo está escrevendo esta carta pastoral para essa igreja, porque ele está respondendo questões. E aqui talvez vá um pouquinho mais longe. Ele não está apenas respondendo questionamentos, ele está solucionando problemas. Por quê? Porque essa igreja, ela creu no evangelho que Paulo pregou para ela, mas no contexto dela existem alguns que estão colocando em xeque, que estão duvidando, que estão desacreditando na doutrina da ressurreição. Mas a ressurreição que eles estão duvidando não é a de Cristo. Por quê? Porque eles criam no evangelho. Eles criam que Jesus ressuscitou. Só que por causa da influência desses e também da cultura grega, já que eles são gregos, os gregos eles criam na imortalidade da alma. Só que eles não criam na ressurreição do corpo. Por quê? Porque para o grego ou para a cultura helênica, o corpo é a prisão da alma. O corpo é a fraqueza. O corpo é a razão do pecado.
E então a alma está aprisionada no corpo. E quando a pessoa morre, ela se liberta, ou então a alma se liberta da prisão que é o corpo. E é por isso que não faz sentido o corpo ressuscitar. É por isso que não faz sentido falar em ressurreição. E essa cultura grega e alguns dos irmãos começaram então a questionar esta doutrina. A doutrina de que haverá ressurreição naquele grande dia. Que haverá ressurreição no arrebatamento da igreja. Que haverá ressurreição no grande tribunal para o julgamento. E então Paulo, o que é que ele vai fazer para responder e solucionar este problema? Paulo usa da base que eles tinham. Qual? A crença no Evangelho. Paulo vai usar o Evangelho como base, como fundamento, para mostrar que vai ter sim ressurreição. Que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Que ainda que eu morrer hoje, se eu crer em Cristo, eu reviverei, eu ressurgirei. E Paulo, no versículo 1 do capítulo 15, os lembra então: olha, eu preciso lembrar vocês daquilo que eu preguei a vocês, do Evangelho, que vocês estão firmes e permanecem nele. Este Evangelho que vos salvou. Paulo mostra para eles: olha, vocês creem no Evangelho, vocês são salvos pelo Evangelho. E nos versículos 3 e 4, Paulo vai explicar o que seria o Evangelho. E o Evangelho que Paulo apresenta resume em duas coisas. O que é? Olha, eu quando estive convosco preguei a vocês que segundo a Escritura, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E segundo, que segundo a Escritura, no terceiro dia, Ele ressuscitou. O Evangelho que eu vos preguei é um Evangelho que se resume em morte de Cristo e ressurreição de Cristo. Jesus morreu, mas a morte não deteve, Ele ressurgiu. Se vocês lembrarem muito bem, eu preguei isso a vocês. E Paulo então vai continuar. O que? Vai agora fundamentar por que a ressurreição de Jesus é válida, é verdadeira, é séria. Ele apresenta duas razões, duas evidências. A primeira é que Jesus ressuscitou segundo a Escritura. Em outras palavras, a doutrina da ressurreição de Jesus, ela é fundamentada na Escritura. É a Escritura que diz que Ele ressurgiu. E a Escritura aqui não é os 66 livros. É apenas talvez os 39 do Antigo Testamento. Por quê? E ali seria 24 dos judeus, porque eles resumem. Por quê? Porque aqui em 55 depois de Cristo, não tínhamos ainda o canon fechado. Ou então, não tínhamos ainda todos os livros do Novo Testamento, mas já tínhamos o Antigo. E Paulo então usa Salmos, usa Isaías para fundamentar que Jesus ressurgiu. Em outras palavras, nós não pregamos que Jesus ressurgiu só por pregar, nós pregamos porque ela está fundamentada na Escritura. É a Escritura que fundamenta a doutrina da ressurreição de Jesus. A segunda base que ele trabalha para evidenciar que Cristo ressurgiu são as testemunhas. Eles olha, Jesus ressuscitou, apareceu a Pedro, depois apareceu para os 12, apareceu a Tiago, apareceu para 500 mil dos seus seguidores, dos quais alguns ainda estão vivos. E ele vai dizer aí, por último, apareceu também a mim. Então, a ressurreição de Cristo que eu vos preguei, ela tem fundamentação bíblica e ela tem evidências testemunhais, pessoas que estão vivas ainda, Paulo falando, né? Pedro, os discípulos, os apóstolos, 500 dos seus discípulos, nós vimos ele, nos encontramos com ele, então ele não está morto. E por causa disso, nós pregamos que Jesus ressuscitou. E nisso vocês creem. Nisso vocês acreditam. Vocês acreditam que Jesus ressurgiu. E então Paulo vai fazer a conexão entre a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos cristãos. A ressurreição de Jesus e a ressurreição dos seus servos, dos seus filhos.
E no versículo 11 ele vai dizer, olha, os apóstolos, os discípulos pregaram isso. Não importa se Pedro, e aqui a menção tem a ver com Pedro, tem a ver com Apolo, que ele menciona no primeiro capítulo, onde eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Ele sabe o que é isso? Não importa quem pregou, se foi Apolo, se foi Pedro, ou se foi Paulo, ou se alguém pregou deles, esta foi a mensagem. Qual? Jesus morreu pelos nossos pecados. E qual? Ele ressurgiu também pelos nossos pecados. Esse é o evangelho que vocês ouviram. Essa é a mensagem. E ele continua no versículo 12. Se nós pregamos que ele ressuscitou, como é que tem gente no meio de vocês questionando se haverá a ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressurgiu. Se não cremos que poderemos ressuscitar, então Jesus também não ressurgiu. Paulo usa a ressurreição de Jesus como base, como fundamento para crer na ressurreição dos cristãos. Em outras palavras, Paulo está dizendo que, olha, não crer na ressurreição implica em muitos problemas. Quem se diz cristão e não acredita que um dia, se ele morrer hoje, poderá ressurgir, existem muitos problemas em torno disso. Se algum pregador, se algum pastor, se algum teólogo, como os teólogos liberais, que apregam isso, eles estão trazendo sérios problemas para o evangelho, para a pregação do evangelho, para a vida cristã e a caminhada. E Paulo vai enumerar no mínimo 6 problemas que há se nós dissermos que não cremos na ressurreição dos mortos. Ele vai dizer, olha, se não cremos na ressurreição dos mortos, então Jesus não ressurgiu. E se ele não ressurgiu, versículo 13, primeiro, se não cremos na ressurreição, Jesus não ressurgiu. E se Jesus não ressurgiu, a nossa pregação é vã. Sabe o que é isso? Se nós não cremos que vai ter ressurreição, é porque Jesus não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, então tudo aquilo que eu preguei é vã. Tudo aquilo que Pedro, tudo aquilo que Cefas anunciou é vã. Tudo aquilo que os pastores na história da igreja pregaram é vã. Tudo aquilo que o reverendo pregou aqui e os demais pastores pregaram aqui é vão. Por quê? Porque não faz sentido. Não faz sentido pregar que ele ressurgiu se de fato não ressurgiu. Segundo, se ele não ressurgiu, vã é a vossa fé. A nossa fé é vã, é vazia, não tem sentido, porque se Jesus não ressurgiu, não faz sentido a fé cristã, é utopia, está ultrapassada, não tem sentido a fé cristã. Terceiro, se ele não ressurgiu, nos tornamos com pregadores falsos testemunhos, porque estamos a testemunhar de algo que não aconteceu, de algo que é mentira. E muito mais do que ser vã a minha pregação, eu sou um falso, porque às vezes o que eu estou pregando está errado. Mas uma coisa é eu cometer um erro, outra coisa é eu ser um falso testemunha. Vocês são falsos, vocês são hipócritas. Todo pregador que subia aqui, todo pastor que via aqui e dizia, olha, Jesus ressuscitou. Se nós não cremos na ressurreição dos mortos, esse testemunho nosso, ele é falso. Somos falsos. Quarto, se não cremos que ele ressurgiu, ainda estamos no pecado. Ele está em Coríntios 15. Coloca por entre os textos que eu mandei a vocês, filho. Se Jesus não ressuscitou, ainda estamos em pecado. O nosso estado espiritual ainda é em pecado. Ainda estamos mortos espiritualmente. Ainda somos escravizados pelo pecado. É o versículos 14, 15, 16 até o 20. Ainda estamos em pecado. 17 ao 20. Se ele não ressurgiu, estamos em pecado. Estamos escravizados. A nossa vida está ali em pecado. O nosso estado espiritual é pecaminoso. E quinto, se ele não ressuscitou,
os que já morreram em Cristo perecem. Sabe o que? Se ele não ressuscitou, esses 2000 anos de tradição cristã, 2000 anos de igreja, aqueles que já morreram estão perecendo. Pedro está perecendo, Paulo está perecendo, João está perecendo, Calvino perece, Lutero perece, o Seymour perece, a Ellen perece, todos aqueles que morreram em Cristo perecem. Por quê? Porque não tem ressurreição. E sexto, ele vai dizer assim: se ele não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dos homens, os mais infelizes, os mais amaldiçoados. Por quê? Porque se ele não ressurgiu, estamos amaldiçoados, somos infelizes, somos miseráveis. Por quê? Porque estamos esperando em Cristo apenas nesta vida. Depois que Paulo apresenta uma série de questões, dizendo que se ele não ressuscitou, tem muitos problemas, no versículo 20 ele vai afirmar: mas, de fato, Jesus ressuscitou. De fato, Jesus ressurgiu. Sabe o que é isso? Se ele não ressurgisse, vai a pregação. Mas sabe o que é? A pregação não é vã. Por quê? Porque a tumba está vazia. Se ele não ressurgiu, a fé é vã, mas a fé cristã não é vã. Por quê? Porque no terceiro dia ele ressurgiu. Se ele não ressurgiu, o testemunho é falso. Só que não, o testemunho não é falso. Por quê? Porque as mulheres foram no túmulo, chegando no túmulo, encontraram a pedra removida e perguntaram: onde está o meu Senhor? O anjo respondeu: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? O nosso testemunho não é vão, não é falso, porque Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Se ele não ressuscitou, ainda estou em pecado. Só que não, ele ressurgiu. E como ele ressurgiu, nós podemos dizer o que é: não há em nós do espírito de escravidão, há em nós do espírito de adoção. O pecado não mais nos escraviza, não estamos mais sob o poder, domínio do pecado, porque está escrito que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E através da morte e ressurreição de Jesus, nós somos livres em Cristo Jesus. O pecado não é mais nosso patrão, a carne não é mais nossa patroa, porque nós somos servos apenas de Jesus. É a Ele quem servimos. Somos escravos apenas de Jesus, não mais do pecado. Se Ele não ressuscitou, então sabe o que é? Aqueles que morreram em Cristo perecem. Só que não. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, aqueles que morreram não perecem. Lembram do ladrão? Se Jesus estivesse diante de todos aqueles que o serviram na história, e eles dissessem: Senhor, lembra-te de mim, Ele diria para todos: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que é isso? Aqueles que morreram em Cristo, porque Ele de fato ressuscitou, não estão perecendo, já estão no paraíso, estão aguardando, estão experimentando uma certa graça, um certo gozo, enquanto aguardamos o tocar da trombeta, em que eles ressurgirão primeiro, irão ao encontro dele, e nós que estivemos vivos seremos transformados e subiremos também para estar com Ele para todo o sempre. Por isso, seu pai que morreu, sua mãe que morreu, seu avô que morreu, seu amigo que morreu, se ele foi cristão, ele não está perecendo. Jesus ressurgiu, e se ele ressurgiu, estão no paraíso com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ele vai dizer: e se ele não ressuscitou, então nós somos os mais miseráveis dos homens. Só que não somos. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou.
E por Ele ressuscitar, nós não somos miseráveis. Nós somos benditos em Cristo Jesus. Ele se fez maldição em nosso lugar e nos tornamos abençoados em Jesus Cristo de Nazaré. E por Ele ressurgir, e por Ele de fato ter ressuscitado, aqui então tem algumas verdades, implicações, que Paulo vai trabalhar. O quê? Por que, Paulo, você crê que aqueles que estão em Cristo, se morrerem, vão ressurgir? Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Assim como Jesus ressuscitou, assim como Ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, assim também aqueles que crerem nele, ainda que morrerem, se morrer hoje, se pegar Covid e morrer agora, se pegar uma outra enfermidade e morrer, se for acidentado, ainda que morremos, até passaremos pela morte, mas assim como Jesus no terceiro dia ressurgiu, nós também no soar da trombeta ressuscitaremos, porque assim como Ele ressurgiu, nós também iremos ressuscitar, porque Jesus não está no túmulo, Jesus ressuscitou. Sabe isso quer dizer o quê? Assim como Ele passou pela morte, venceu a morte, aqueles que estão caminhando com Jesus passam pela morte, experimentam a morte, morrerão também, podem morrer também, mas assim como Jesus venceu a morte, aqueles que andam com o Senhor também vencerão a morte. É por isso que em Romanos 8, ele vai colocar uma série de coisas que ele diz que somos mais do que vencedores. O que nos separa do amor de Cristo: a fome, as tempestades, a nudez, as lutas, as perseguições. No final ele vai dizer: a morte, a morte, a morte. E a resposta é não. Por que não? Porque assim como Jesus venceu a morte, aqueles que creem nele são mais do que vencedores, também a vencerão. Ainda que eu morrer agora, eu ouvirei o tocar da trombeta e ressuscitarei, por causa de Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele venceu a morte e eu também a vencerei, para a glória do nome do Senhor. Terceiro, Jesus ressuscitou. Por que ressuscitou? Para nos mostrar, sabe o que? Que aqui não é o fim. Ele morreu na sexta, sábado estava morto, parecia que era o fim de tudo, mas Ele ressurge. Sabe o que é? A morte não é o fim de tudo. A morte não é o encerramento da história. A morte não é o final da história. Por quê? Porque Jesus veio e morreu, mostrando então que a morte não é o fim de tudo. Por isso eu vim dizer-lhes que se o cristão morrer aqui, se alguém morrer aqui e andou com o Senhor, a morte não é o fim de tudo. A morte é o começo de uma vida sem fim. A morte é o começo daquilo que será andar com o Senhor de eternidade em eternidade. Por isso é que o cristão não deveria ter medo da morte. Por quê? Porque quando viver é Cristo, morrer é lucro, porque a morte não é o fim de tudo. A morte é como se fosse um passaporte em que eu me encontro mais rápido com Ele, em que eu estarei mais rápido com Ele, em que eu desfrutarei daquilo que os meus irmãos que virem depois só viverão depois. A morte é uma porta de entrada para a eternidade, é a porta de entrada para o contato com o divino. Por isso, não tema a morte. Morrer ou a morte não é esse bicho de cabeça para quem quer que Jesus ressuscitou, porque a morte não é o fim, a morte é o começo. A morte é o começo. A morte é essa porta. E quarto, porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou,
Irmãos, Paulo vai dizer, porque Ele ressuscitou, fiquem firmes, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O que é isso? Porque Ele ressuscitou, o vosso trabalho não é vão. Porque Ele ressuscitou, a vossa dedicação não é vão. Porque Ele ressuscitou, aquilo que estão fazendo, renunciando por Ele, não é vão. Fiquem firmes. O que é isso? Se tiver perseguição, fiquem firmes. Se tiver luta, fiquem firmes. Porque a ressurreição de Jesus, ela nos evidencia que aquilo que estamos crendo não é vão. O trabalho em Jesus não é vão. O esforço por amor a Ele não é vão. Não estamos caminhando em vão, sem sentido. O que é isso? Há um sentido para estarmos aqui. Nós não estamos aqui porque não tem sentido, ou porque somos atrasados, ou porque somos retrógrados, ou porque somos aqueles que não se preocupam com as vidas. Não, nós estamos aqui porque nós temos uma convicção, porque Ele ressurgiu. O trabalho para Ele não é vão, porque Ele ressurgiu. O amar a Ele não é vão, porque Ele ressurgiu. O culto a Ele não é vão, porque Ele ressurgiu. Eu posso orar, porque Ele ressurgiu. Eu posso jejuar, porque Ele ressurgiu. Eu posso estar firme, porque tudo aquilo que eu estou fazendo para Ele não é vão. Sede firme, Coríntios. Sede firmes, igreja. Sede firme, reviver. Nosso trabalho não é vão no Senhor. E eu termino. Se a Escritura demonstra que Ele ressuscitou, Paulo demonstra que também que Ele ressuscitou. As evidências. Terceiro, a nossa vida é um testemunho de que Ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque primeiro, Ele não está mais no túmulo. Segundo, Ele está no céu. Mas Ele também está aqui. Ele é o Rei do meu coração. Ele habita. O que é isso? Eu não creio que Ele ressuscitou apenas porque eu li. Eu vivo isso. Jesus está vivo em meu coração. Jesus é uma realidade na minha vida. Ele é o Rei do meu coração. Eu sinto Ele, eu falo com Ele, eu caminho com Ele. Ele está aqui, Ele está vivo. E porque Ele está vivo, e porque Ele é uma realidade, mesmo depois de ter morrido, assim também nós viveremos eternamente com Ele. O que é isso? Se Jesus não está morto e vive para todo sempre, assim também aqueles que creem nele e andam com Ele viverão para todo sempre. Onde Ele estiver, também estaremos, e assim como Ele é, também seremos. Porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também a vida entrou entre nós por causa de Jesus de Nazaré. Ele está vivo, e nele vivo aqui, e nele viverei para todo sempre. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Se coloque em pé, se coloque em pé. Oh, Ele está vivo. Por isso creia reviver. Creia reviver. A esperança no amanhã, a esperança, ressuscitaremos, viveremos para sempre, viveremos para sempre. Teu é o reino, tu é a glória, aleluia, acima de tudo. Eu tenho uma boa notícia. Nós não somos, nós não seremos os mais miseráveis desta vida. Por quê? Porque Jesus não está morto. Por quê? Porque nós não esperamos nele apenas nesta vida. Há uma convicção em nós: se eu morrer aqui agora, eu ressuscitarei. Se não for no presente, será no porvir. Se não for agora, será no amanhã. Estaremos com ele, vivos para todo sempre, em glória, em louvor, de eternidade a eternidade, e seremos como Ele é.
Ativa em nós esta convicção, Espírito Santo. Testifica esta palavra, Espírito Santo, porque a tua palavra diz que o Senhor testifica no nosso coração que somos filhos do Senhor, que somos filhos do Senhor. Testifica esta verdade em um tempo como esse, em um tempo de desespero, em um tempo de luta, em que perdemos gente amada, em que perdemos parente. Meu Pai, testifica esta palavra de que não estamos perdidos, de que haverá ressurreição. A trombeta vai soar enquanto o ímpio ressurgirá para a condenação. O cristão vai ressurgir para estar com o Senhor, vai ressurgir para o galardão, vai ressurgir para a eternidade, vai ressurgir para estar contigo para todo sempre. Oh, rababachaba katotoro rabakanda robo xarabacarabacarabacarabas. Trabalha em nossos corações. Oh, Espírito Santo, envolve sua igreja com esta verdade, com esta doutrina, com este fundamento que o Senhor está vivo, e o facto de estares vivo ainda é esperança. Podemos crer no amanhã, podemos crer no amanhã, podemos crer no amanhã, podemos crer no amanhã, porque o Senhor está vivo, porque o Senhor ressurgiu. Sua realeza em nós, sua realeza em nós. Adore a Ele, adora a Ele que está vivo, adora a Ele que está aqui, adora a Ele que está presente, adora a Ele que é o mesmo ontem e eternamente. Adore a Ele, adore a Ele. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está vivo e está aqui. Ele está vivo e toca você, Ele está vivo e cura você, Ele está vivo e renova você, Ele está vivo e envolve você com seu poder, com sua presença. Assim como nenhum outro. O Espírito e a noiva estão dizendo: vem, Maranata, Maranata, Maranata. Isso não é um escape para fugir das lutas. Isso nos ajuda a enfrentar as lutas de forma diferente, sabendo que se morrermos agora, ainda há esperança, nos encontraremos com o Senhor. Por isso eu vim dizer: não é vã a nossa pregação, não é vã a nossa fé, não é vã o nosso trabalho. Ele está vivo. Espírito Santo, toca a sua igreja, que sua presença, que sua vivacidade seja real na vida da sua igreja, em um tempo como este, em um tempo difícil como esse. Espírito Santo, que Jesus seja uma realidade nesta casa, neste coração, nesta família, neste casamento, neste homem, nesta mulher. Se revela a Ele, Senhor, se revela a ela, Senhor, se revela a Ele, Senhor, e demonstra, meu Pai, que estás vivo, presente, e por estares vivos podemos crer no amanhã. E se alguém está aqui e ainda não crê no Senhor, salva-o nesta manhã, salva-o neste lugar. E por isso vem a minha pergunta: tem alguém aqui esta manhã que ainda não entregou sua vida para Jesus? Ou então que já entregou, mas se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar para os caminhos do Senhor? Onde está a primeira pessoa neste lugar? Dê um sinal para nós. Você que está aqui, quer voltar para Cristo, ou quer se entregar para o Senhor. Você que está na internet e quer se entregar para Jesus, quer voltar para o Senhor.
Dê um sinal, diz: eu quero aceitá-lo esta manhã. Porque aqueles que morrerem sem Ele, infelizmente vão ressurgir para o julgamento e condenação. Mas aqueles que morrerem com Ele, ressuscitarão para receber galardão, para estar com Ele para todo sempre, de eternidade a eternidade, desfrutando de um novo céu e uma nova terra. Onde está você? Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa nesta manhã que quer se entregar para Jesus, ou quer voltar para os caminhos do Senhor? Onde está você? Amanhã é esta, a oportunidade é esta. Ele quer se fazer vivo em seu coração, Ele quer se fazer uma realidade em sua vivência, Ele quer estar presente ali onde você está. Onde está a primeira pessoa nesta manhã? Este é sua por. Você tem ali agora 10 segundos. Aproveita agora. Aleluia, aleluia. Você tem 9 segundos. Vem correndo para cá. A hora é esta. Esta palavra é digna de toda a aceitação. Jesus morreu, Jesus ressurgiu.